Estamos começando aqui agora mais um episódio do podcast Negócios Digitais, hoje no quadro Sábado com Performance. A gente está com a Tainá aqui, coordenadora de performance e estrategista da Velo. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você já buscou uma plataforma que integrasse todos os seus marketplaces, a sua loja virtual e até múltiplos CNPJs, caso você tenha? Então a Lexos veio para te ajudar. Ela te ajuda a integrar todas essas ferramentas e em um só lugar você ter a gestão do seu negócio, acelerando as suas vendas e a gestão da sua equipe. Bora conhecer a Lexos? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lexos. Então, Tainá, muito obrigado por estar aqui com a gente, coordenadora de performance e estrategista da Velo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da oferta, como criar uma promoção que realmente converte. Mas vamos deixar isso aqui para segundo, porque primeiro eu quero entender quem que é a Tainá, de onde que ela saiu, como que ela chegou aqui no Grupo Velo e gerou tanta mudança que eu lembro de quando você colocou seu primeiro pé lá na agência, que estremeceu, mas eu quero que você conte um pouquinho dessa história pra gente. É um prazer estar aqui com vocês, acho que vocês são profissionais incríveis, vai ser bem legal trazer aqui o contexto aí de toda a história que me trouxe aqui na Velo, mas eu sou uma pessoa que eu posso me considerar assim muito focada, eu sempre fui muito focada em tudo que eu faço, eu sempre fui muito assim competitiva, se eu for fazer eu vou fazer dando o meu melhor, não para ser a melhor, mas eu vou dar o meu melhor com toda certeza e eu vou querer entrar naquilo como uma competição interna minha ali e aquilo sempre vai me gerar bons frutos de análise ali da minha própria performance, né? Mas acho que eu posso começar trazendo que meu primeiro contato com o foco ali foi desde que eu era criança ali, eu sempre fui muito focada no esporte, né? Então eu joguei muita bola ali desde que eu me conheço por gente e eu tinha um sonho ali que era jogar em algum time fora do Brasil, sendo patrocinada ali por alguma marca grande, jogar com bolsa de estudos em alguma universidade e eu consegui chegar muito próxima ali desse sonho, eu acabei tendo uma lesão ali antes da peneira, isso acabou me impossibilitando ali, mas eu sei que eu cheguei lá e que eu dei meu melhor e que se eu tivesse dado meu melhor a chance era muito grande, se eu tivesse conseguido dar o meu melhor, né, a chance era muito grande de eu ter entrado. Passei ali um momento de frustração e tal, mas eu já logo arranjei outro foco ali, eu sempre trabalhei desde os 15 anos, nem que seja em buffet de festa infantil, eu era, como que fala? Assistente de uma secretária lá em uma clínica médica, eu juntava ali cada centavo para eu conseguir terminar meus 18 anos e ir para fora do país, conhecer novas culturas. Eu acabei fazendo isso durante todo o meu ensino médio, que era bem um diferencial, assim, né? Eu sempre estive ali rodeada de pessoas que já nasceram em berço de ouro ali e tal, e que meus pais sempre chorando ali uma bolsa para mim nas escolas particulares e tal. Sabia que eu não tinha essa mesma, né, possibilidade ali, então eu sempre cavei a minha própria possibilidade, então eu sempre fui muito independente, isso eu juntava cada tostão ali, e aí eu fui pra fora, terminei o ensino médio, fui pra fora, conheci diversos países, tive ali a possibilidade de conhecer outras culturas, agregar bastante, sempre gostei muito de aprender. Então isso tá bem encruado assim em mim. E quando eu voltei, eu tive que arranjar outro foco para minha vida, né? Que já não ia mais ser o futebol ou então estudar fora do país. Então eu já ia para fora do país estudar publicidade e propaganda, né? Então eu voltei e estudei publicidade e propaganda ali de 2014 ou 15 até 2017, 18. E eu fiz ali na Unital, na Universidade de Taubaté. Conheci muita gente ali tem bastante gente influente aqui no Vale com relação à publicidade, tem
grandes donos de agência ali que são professores. E ali foi meu primeiro contato, assim, com a comunicação social. Que aí eu me encontrei completamente, eu sou uma pessoa totalmente sociável. Quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar sobre nenhum assunto. Para mim não existe tabu, não existe tempo ruim. E aí eu comecei ali a ter o primeiro contato com o tráfego ali, acho que foi 2014 ou 2015. Na primeira agência que eu trabalhei ali, a gente estava até conversando aqui antes e eu lembro como se fosse ontem ali, eu era social media e não existia o cargo de tráfego pago ainda, né? Era tudo mato naquela época, a gente não tinha noção do quanto isso ia crescer. A gente sabia que ia crescer, mas não tinha noção da proporção que isso ia tomar. E aí eu comecei a ser social media, fazia ali uns trabalhos de gestão de tráfego, aquilo ali começou a mexer muito comigo, porque eu adorei de cara. Sempre fui uma pessoa muito, como posso dizer, analítica. Então eu gosto de ter os dados ali reais daquilo que realmente está acontecendo. A gente sabe que no social media a gente consegue hoje mensurar ali. Uhum. Naquela época eu já não conseguia tanto quanto hoje, então eu sentia ali que não era o meu lugar, que eu não estava me encaixando ali. E aí eu comecei a deslanchar muito ali na gestão de tráfego e eu tive que ali ter uma conversa ali com o meu chefe, falar para ele não queria abrir e fazer me colocar na gestão de tráfego, ter que contratar outra pessoa ali. E aí eu fiz na época ali um doc para ele ali de PowerPoint com vários dados, mostrando que ele ganharia muito mais dinheiro comigo ali na gestão de tráfego do que sendo social media, e que eu poderia trazer o negócio dele muito mais para cima e tudo mais. E aí, contra dados não há argumentos, né? Então ele já... Na hora ele já topou, falou, beleza, você conseguiu, vai para essa área, desenvolve, faz sozinha. Então eu que implementei ali o tráfego na empresa dele. Hoje ele continua lá, o tráfego virou ali um dos principais, das principais frentes ali do negócio dele. E com isso eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas ali. Foi meu primeiro contato com e-commerce também. Isso em 2014, 2015? Foi. Quando tudo no Facebook Ads ainda era quadradão. Era Google AdWords. Nossa, verdade. Era nessa época mesmo. E aí eu fui tomando ali esse caminho, esse rumo. Trabalhei em diversas agências aqui no Vale. Provavelmente todas as maiores. Se não trabalhei, tive contato ali com o dono. Então eu acabei conhecendo muita gente nesse meio tempo. Terminei a faculdade, o meu orientador do TCC me chamou para trabalhar com ele assim que eu me formei. Fui construindo ali, colocando um tijolinho ali em cima do outro. E acredito que a bagagem ali, trabalhando com erros, acertos, o tempo inteiro, você acaba acumulando muitas coisas. Se você não sabe pelo menos o que fazer, você sabe o que você não vai fazer mais. Então, verdade. A gente acaba aprendendo, tendo oportunidades ali com aquilo que dá errado. E eu tomo isso desde sempre, acabei acumulando ali 10 anos de experiência com o tráfego e hoje... Pouquinho tempo, né? Exatamente, muito pouco. E aqui eu tô, né, na coordenação aqui na Velo, como coordenadora de performance. Nesse meio tempo ali, antes eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes multinacionais, World Trade Center, D&D Shopping ali, que é o maior da América Latina, alguns outros de maquinário de veterinário ali, que era mais voltado para o e-commerce, que era Estados Unidos, América Latina, América Central. Então eu acabei adquirindo bastante conhecimento tanto no Ads aqui do Brasil quanto de fora. Até pouco tempo atrás ainda tinha vários clientes em Portugal. Então isso sempre acabou gerando muitos dados para minha caixa mãe, que é a cabeça, né? A gente acaba acumulando muita coisa aí ao longo da jornada.
Nossa, legal pra caramba. E até antes da gente entrar nessas perguntas que eu separei aqui pra você, eu queria fazer uma pergunta. Você rodou tráfego em vários países, né? Agora uma pergunta bem pessoal, tá? Já rodei também em Portugal, Itália, França e Estados Unidos. E no início, meu, é uma dificuldade absurda de você entender a jornada de compra que é bem diferente da do brasileiro. É. Hoje, o que você enxerga sobre, né, o tráfego nesses países que você rodou e qual que é a diferença com a jornada de compra do brasileiro? A jornada de compra do brasileiro, eu acredito que seja muito mais previsível, sabe? Hoje a gente tem aqui muito dado que rege ali pra gente, então a gente acaba tendo uma previsibilidade muito maior ali, que provavelmente os locais lá dos Estados Unidos, de outros lugares, também tenham talvez essa previsibilidade maior. Essa foi a maior dificuldade que eu encontrei, mas em outros países como os Estados Unidos ali, eles têm uma diversidade muito grande de consumo, então ali é totalmente diferente, não tem, né, o CONAR, não tem muitas leis para isso, até se você vai para lá, eu tive a oportunidade de conhecer ali várias cidades que eu digo que são, cara, cidades pró-consumo, que seria ali na Flórida, na Califórnia, Nova York. exatamente, que eu via ali propaganda, cara, incentivando as crianças a esconder da mãe que estava comendo doce, entendeu? É assim, eu acho Marketing que infantil pesado. exatamente, entendeu? Era um livro assim, a imagem, né, do anúncio era um livro, com as páginas cortadas e um monte de doce dentro desses livros, assim, a criança na escola fazendo uma cara de meio que não conta nada pra ninguém. Caramba. É uma terra sem lei, né? Então acaba tendo bombardeado o tempo inteiro ali de marcas de consumo, de informação. Então acredito que lá a gente consegue ganhar mais dinheiro assim através do Google, por exemplo, mais na intenção mesmo do que assim no desejo de fato, porque no desejo você tá brigando com muita gente. Muita gente grande, né? Exatamente. Na intenção a gente já consegue ali buscar dor, solução, trazer alguma coisa assim que faça mais sentido para a jornada daquela pessoa. Entendi. Ao invés de ficar, lógico, se você tiver muita verba para você investir, você vai em todos um pouco ali e em grande quantidade. Agora, se você for começar, muito mais fácil começar pela intenção do que pelo desejo. Legal. Muito, muito bem pontuado. Vou usar isso também na estratégia com os clientes meus aí. Bacana. Agora, ó, eu separei algumas perguntas pra gente ir fazendo a nossa pauta e eu tenho certeza que você vai destruir aqui. Porque, né, contando um pouquinho da minha perspectiva dessa história de quando falaram que você ia entrar na agência. Cara, primeira vez falaram assim, nossa, fizeram a entrevista com uma gestora de tráfego, aí uma mulher, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca vi uma gestora, não sei o que lá. Eu falei assim, meu, o Thiago Derek ter feito uma reunião com ela deve ser foda mesmo. Aí você pisou o pé lá na agência, meu, você destruiu até o fim. Tanto que agora você tá como coordenadora, né? E se eu não me engano foi, aí você me corrija, tá? Outubro ou novembro, o seu squad bateu o quê? 9, 10? Foi. 10 Foram metas 9 de 15, metas, alguma coisa assim? acho que até hoje o recorde lá na Vela é meu. Com relação a bater metas, foram 9 metas batidas em Black Friday, então foi um faturamento assim gigantesco ali, aumentou a régua de vários clientes. Um deles, inclusive, também é meu case, que é a Beleton, né, que tem a taxa de conversão altíssima, teve ali acho que 2,5% de taxa de conversão. Hoje eles, quando eu entrei, eles estavam ali numa média de 350 mil faturados. Hoje eles já estão ali, eles já são consolidados há mais de 3 meses, então esse mês provavelmente bata ali entre seus 650, 700 mil ali. E com certeza isso foi um marco ali, uma virada de chave ali na Velo, pra mim também.
E acho que foi ali algo que realmente me consolidou ali e que até hoje a galera ainda lembra disso como um marco bem legal ali. Também pelo fato de ser mulher, tá ali em um lugar onde eu tenho que estar ali hoje liderando em sua maioria homens, né? Sim. Trazendo uma bagagem muito grande, mostrando que não só falo como faço e também que, cara, existe lugar ali para as mulheres e Sim. existe realmente um poder e um lugar de fala ali em que poucas acabam chegando, poucas acabam fazendo também, porque acredito que sempre existiu assim o tabu na engenharia, Uhum. que só faz homem, e que isso e aquilo, e que os donos de negócios são só homens, e que a gente vê que isso vem mudando no Sim. mercado, e não seria diferente para as áreas analíticas ali. Acredito que hoje também, né, na parte de gestão de projetos, a gente tem mulheres incríveis ali. Na coordenação da Velo mesmo, somos majoritariamente mulheres, então acredito que se a gente entra para fazer alguma coisa em algum lugar, a gente acaba fazendo alguma coisa certa, né? É isso aí, eu concordo plenamente. Onde a mulherada coloca a mão pra fazer, elas fazem certo, é isso aí. Vou até fazer um comentário no meio, porque quando você foi anunciado mesmo, quando falaram, né? Porque eu nunca tinha visto também uma gestora de tráfego, pelo menos não na Velo, né? E aí o meu comentário, com todo o respeito do mundo aos gestores de tráfego, quando falaram que ia entrar uma mulher gestora, né? Eu falei, cara, ela vai ser a melhor daqui. Por que eu enxergo isso? Homem tem esse traço muito analítico, mas eu vejo que mulheres, elas têm historicamente uma personalidade de saber equilibrar muitos pratinhos ao mesmo tempo. Uhum. Que a gente é mãe, a gente faz várias jornadas num único dia. Exato. Então, uma profissão que você precisa ser analítica, mas também precisa olhar para o relacionamento com o cliente, ter um relacionamento com o restante das pessoas do seu squad. Uma mulher faz isso muito bem. Então eu sabia que você ia mandar bem demais nesse cargo. Exato. E acredito que quando a gente entende ali, a gente olha a fundo e que a gente acaba se conectando com o nosso cliente de uma forma mais, não digo nem profunda, mas que a gente consegue olhar ali a dor dele e que a gente consegue se conectar com ele de alguma maneira, as coisas acabam fluindo com mais facilidade. Eu até estava comentando antes aqui que eu percebo que a partir do momento que a gente tem uma relação consolidada e que a gente tem ali a paciência de explicar para o cliente como funciona, explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo, o porquê que a gente precisa da ajuda dele, qual que é o papel dele, que ele vai fazer um papel fundamental para o crescimento dele, as coisas tendem a fluir muito mais e que ele acaba entendendo que realmente é uma engrenagem, não é algo que ele vai esperar de mim ou que... Não, tanto que eu nunca tive muito problema em responder cliente fora de horário, eu nunca tive muito problema em sentar, ensinar. Os meus reportes em vídeo sempre duraram ali de 8 a 12 minutos, que eu sempre tento trazer, além de uma profundidade ali no assunto, no conhecimento, eu sempre tento ensinar para ele o que significam as coisas, porque isso também ajuda no meu trabalho. Com certeza. Eu sei que ele sabendo mais, ele vai me entender mais e ele vai fazer com que aquilo funcione de uma forma mais eficaz e vai entender o momento dele, né? Jogue junto ali, né? Porque Exato. a gente não vai entregar o resultado sozinho. Precisa dele ali jogando junto no mesmo time para conseguir, igual você falou, jogou bola ali pra caramba, chutar a bola pro gol e fazer o gol, né? Exato. Isso, cara, é algo que muda o jogo ali completamente. Quando ele sabe aquilo, ele sabe o porquê, ele sabe o motivo, ele tem confiança em você, porque tudo isso que você faz gera uma confiança ali. Baseado em um método que já é validado, que independente se você vai estar ali, se você vai sair, se você vai para uma nova jornada profissional e tudo mais, você vai estar coberto com um método que todo mundo vai aplicar esse mesmo método. Acredito que não fui eu que fiz isso, né? Eu, lógico, construí essa relação ali.
mas acabou sendo um método validado que foi corretamente aplicado. Acho que isso é mais do que assim, ser eu, ou ser você, ou ser qualquer outra coisa. Acho que quando o cliente entende o método e ele segue o método, aquilo ali o funcionamento tende a ser uma consequência positiva ali. Sensacional, a gente nem começou as perguntas ainda. Legal, então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, né? A gente estava falando hoje, o tema é sobre oferta. Então, o que vai fazer uma oferta ser irresistível? Aí a pergunta é, quando uma oferta é boa de verdade e não apenas um desconto aleatório? Olha, eu acho que a oferta, acho não, né? Tenho certeza que a oferta, ela não é assim somente uma promoção, ela não tem muito a ver com preço, ela tem a ver com uma dor que é muito bem fisgada ali para que esse cliente tenha esse desejo de comprar. Então, eu traria uma dor que gere desejo. Isso para mim é uma oferta irresistível. Por exemplo, se você tem um produto, você tem que ter uma funcionalidade para aquele produto. Senão, ele também é um produto aleatório. Se ele não tem uma funcionalidade que vá fazer com que a pessoa pense, esse aqui é muito melhor do que outros, né? Eu acho que tem que responder essa pergunta. O que você tem que outros não têm? É uma pergunta, inclusive, que eu sempre faço para os meus clientes ali, ou então passo ali para a equipe para que façam, porque, cara, se ele tá querendo vender um produto, ele não vai empurrar esse produto goela abaixo nas pessoas. As pessoas têm que entender por que aquele produto serve, que dor ele vai sanar, o que vai fazer isso ser benéfico para mim, né? Que aquilo ali vai funcionar na minha vida. Então, acho que a oferta, ela não fala nem sobre promoção e preço. Ela fala sobre uma dor e uma quebra de uma objeção minha. Uma transformação, praticamente. Exatamente. Até, por exemplo, na Miocapelli, né? Eu acho que eu vejo que todos os produtos lá, eles sanam alguma dor específica. Desde o stick anti-frizz até a progressiva e tudo mais, eles acabam sanando uma dor ali. A progressiva, as pessoas pagam altos valores ali em salões para ficar com o cabelo sem frizz, né? Para que o cabelo fique liso. Às vezes a pessoa tem cabelo ondulado ou então tem muito armado, ela quer deixar o cabelo liso e ela paga ali por um produto que ela consegue ter essa aplicação fácil em casa e ela pode fazer uma vez por mês ali no conforto da casa dela enquanto ela vê uma série. Por um valor muito mais baixo, sem química, que não agride o cabelo dela de jeito nenhum, entendeu? Que vai fazer com que ela otimize o tempo dela, porque ela pode trabalhar enquanto o produto faz efeito. Você viu? Eu já tô quebrando várias objeções aqui pra você. Tô quase comprando já. E que isso acaba se tornando irresistível para quem tem essa dor, né? Então, isso pra mim é uma oferta irresistível. Tem um outro ponto também que ela tem que ser fácil de entender. Eu costumo dizer que a confusão é inimiga da conversão. Porque não tem como a gente tentar explicar de uma forma muito complexa para aquela pessoa o que ela vai ter, para que ela vai comprar, sendo que o simples funciona. Então eu acho que muitas vezes as pessoas acabam trazendo termos muito técnicos, peptídeos de não sei o quê. Ninguém sabe o que é isso. Por que você não fala o que ele faz, qual dor que ele cura? Ninguém tá nem aí para essas palavras tão difíceis, entendeu? A não ser que seja ali caso de alguma doença crônica, que a pessoa tenha que ter, né, glúten, que ela tenha que ter aquelas palavras ali e que não tem aquilo ali. Mas ele já tá alinhado com o público, né? O público que vai comprar já sabe ali as palavras que... Exatamente, é isso mesmo. Legal, bacana. E agora, ó, quais são os principais gatilhos que fazem uma promoção, né, ou oferta funcionar? Olha, eu diria que é mais fácil a gente encontrar o que faz não funcionar, né? Não funcionar é aquilo que a pessoa acha que a oferta ali é abaixar o preço. Eu vou baixar o preço, eu vou praticamente dar o meu produto ali. Beleza, ninguém vai ligar, entendeu? Se já as pessoas não compravam antes,
Elas não vão comprar porque você baixou o preço. Não é o preço a chave, né? Exatamente. É a gente trazer ali, agregar um valor ao produto e que aquilo vai funcionar e vai trazer um pico de vendas, né? Então, o propósito da pessoa tem que estar alinhado com aquilo que a pessoa está entregando. Então, vamos supor, eu estou fazendo uma ação de Dia das Mães. E naquela ação eu quis trabalhar, por exemplo, um caso ali que a gente tem, que é a rotina da mãe, que é bem corrida, e aquilo ali faz com que encaixe na vida da pessoa aquele produto naquela rotina, com aquele valor, com um 10% off ali, que vai trazer esse gatilho emocional, né? Porque a promoção ela não está linkada somente a preço, ela está linkada no emocional, ela está linkada na rotina, ela está linkada à persona, e logicamente que é a entrega daquele produto prometido, né? Então não é só a gente chegar e colocar uma promoção, que eu acho que esse é o maior erro dos lojistas ali no e-commerce, que é achar que eles vão baixar o preço e que vai gerar picos de venda. Não. Hoje eu acredito que as pessoas estão cada vez menos se conectando com marcas e sim com o conteúdo dessas marcas. A maior prova disso, para mim, são as influencers. Elas estão constantemente criando histórias para que esses produtos estejam inclusos nessas histórias. Um outro exemplo, assim, minimamente besta. Eu tive ali todos os iPhones, desde o 3S até o 16. Eu não sigo a Apple, até hoje. Eu não sei o que eles postam. Eu não sei qual é o tipo de conteúdo que eles fazem. Eu não sei. Agora, eu sei que a Anitta usa Samsung. Entendeu? Eu sei que ela tá ali o tempo inteiro agregando valor àquela marca e contando histórias com aquela marca. Eu sei que ela vai sempre aparecer com aquilo, porque aquilo ali, ela não gera só um status, ela gera um desejo, Sim. ela mostra funcionalidades, ela tá constantemente mostrando a câmera ali. Então hoje a gente vê que não é somente uma promoção, um preço, um valor que vai fazer com que aquele produto se venda. E sim, está constantemente contando histórias que conectam com o público que você quer trazer. Isso sim vai trazer ali a conversão, vai trazer... a pessoa vai se identificar com aquela história, ela vai querer fazer parte daquela bolha, né? A gente conversa com bolhas hoje. Ela vai querer fazer parte daquela bolha e ela vai se sentir parte só quando ela tiver aquilo lá. Quando ela tiver aquilo lá, ela vai se sentir parte dessa bolha e a vida dela vai funcionar. Isso é o que eu desejo. É o ponto de mudança ali, né? Exatamente. A transformação. Então é basicamente o quê? A gente tem que entender, primeiro, quem que é o público que a gente tem ali, que a gente está querendo atingir, qual que é a dor ou o desejo que a gente precisa trazer essa solução, eu vou fazer essa transformação acontecer na sua vida. E por último, o último dos casos é um incentivo comercial ali, vamos supor, para uma primeira compra, talvez ali sazonal um Dia das Mães, Dia dos Namorados. Por quê? Até quando a gente vai olhar para tráfego, a gente não está querendo só fazer recompra dentro do nosso e-commerce. A gente está querendo fazer o quê? Aquisição de novos clientes. E aí, para pensar, a gente está rodando campanha, gastando dinheiro, a gente vai ficar gastando dinheiro para atingir as mesmas pessoas que já estão na nossa base? Não faz sentido nenhum. A não ser que a gente queira contar uma história. Exatamente. E aquilo ali vai fazer o quê? Aquela história vai fazer com que a pessoa se identifique com ideais. Aquilo ali pode fidelizar o seu público, mas não acho necessário assim gastar com uma recompra. Hoje a gente tem inúmeros recursos que fazem com que a gente tenha recompras. A gente tem ali o CRM, tem disparo de WhatsApp, tem várias outras funcionalidades que a gente consegue trabalhar a nossa base ali. E com certeza o gasto ali, a gente gasta com aquisição e depois a gente trabalha a base ali para ter um percentual sustentável e saudável do negócio mesmo, de recompra, né? Mas sim, acho que o e-commerce ele só ganha mesmo dinheiro ali de fato quando ele tem um percentual bom de recompra, mas um percentual muito maior de aquisição, porque
aquisição vai virar recompra. É isso que faz escalar o negócio no final das contas, né? Exatamente. Legal, legal pra caramba. Aí agora, alguns erros comuns ao criar promoções. Daqui, ó, quais seriam os erros mais comuns que os negócios cometem ao tentar criar as promoções? Estão pegando lá, né, o histórico do Squad 5, que você estava lá como gestora, né, e hoje como coordenadora. Dentre todo esse histórico que você tem, quais foram, não precisa citar nem nada, tá, mas quais foram as empresas, os negócios ali que você acha que criou alguma promoção de forma errada? Talvez você pode até ter avisado, ó, não vai dar certo, mas aí o cliente quis seguir dessa forma. Sim. Eu acho que quando a gente tem uma promoção ali que ela é confusa, ela acaba flopando, não tem como, ela vai flopar, por mais que a gente falhe ali. Por exemplo, eu tive um cliente ali que ele queria fazer... A cada 3 dias ele mudava o produto da aba de promoções. E eu falei, cara, não tem como a gente fazer isso, porque a gente quer vender muito, independente do produto que seja. Quando a gente tem ali um trabalho de uma promoção mais agressiva, a gente precisa selecionar produtos para que a gente consiga ter tempo hábil de trabalhar eles no tráfego e que a pessoa não gere uma frustração para ela entrar ali novamente depois de, sei lá, vamos supor que começou a promoção antes do 5º dia útil. Depois do 5º dia útil, a pessoa foi lá nessa categoria comprar porque ela gostou muito daquela oferta. Ela chega lá e já não tem mais porque mudou tudo, simplesmente. Ela virou uma sessão meio que inútil pra gente, saiu frustrada, aquele produto, quase que eu falei, aquele produto que ela buscou lá já não existia mais lá, ela vai entrar e vai sair. Ou seja, isso pode gerar um pico de sessões pra gente, mas a nossa taxa de conversão cai lá embaixo. Vai todo mundo procurar o produto tá lá na última página, logo aquele que estava sendo trabalhado a oferta há 15, 20 dias atrás. Exatamente. Sorte que eu consegui reverter essa ideia aí no meio do caminho, depois de uma semana que realmente flopou ali. E aí nos últimos 15 dias ali a gente manteve uma categoria ali com os produtos fixos, só ia tirando os que acabava a grade mesmo, e aí a gente conseguiu ali bater, acho que foi o primeiro mês que bateram 200 mil de faturamento ali, a gente acabou aumentando muito a régua desse cliente ali, e que tava ali escalando mês após mês. Então acho que foi do mesmo jeito que o tráfego acaba, a gente pode acabar errando ali, acho que a gente tem que errar rápido, né? A gente tem que errar rápido, voltar rápido, mostrar os dados e não acabar virando ali você contra o cliente. Não é um jogo de um contra o outro, né? É um time que deve estar unido, jogando o mesmo jogo para vencer o mercado ali, né? Exato, todo mundo olhando para o mesmo lado. Cara, não deu. Vou esperar acabar pra falar, ixi, flopou. Não, vou falar, ó, tá flopando, gente, vamos fazer outra coisa, vamos dar outro jeito, vamos colocar uma categoria pra fazer um teste, vamos fazer uma campanha que vai levar a pessoa pra categoria. Ah, mas eu quero levar produto. Então, beleza, vamos fazer 2. A gente faz esse teste. Faz um teste. Exatamente. E assim, deu muito bom, foi o melhor mês ali desses clientes. E acho que a gente errou no começo, conseguiu reverteu e deu muito bom. E ainda foi um dos melhores meses. Foi o melhor mês assim delas e acho que foi esse. Legal, bom pra caramba. Legal, ó, aí existe um jeito certo para comunicar essa oferta? A gente pode falar tanto dentro do site ali, né, comunicação de forma geral, redes sociais e até no tráfego também. Sim, eu acho que existe. Porém, de segmento, de nicho para nicho, acaba dando uma mudada, né? Eu ainda acredito que quando a gente está utilizando um produto que ele sana uma dor, essa dor vai depender do preço, entendeu? O preço vai ser um a mais ali, que vai ser o último ponto de contato dessa pessoa para que ela realize uma compra. Então, pensando por esse ponto, eu traria ali um funil bem estruturado, né? Com uma aquisição ali
de pessoas para o perfil do Instagram, traria ali uma campanha levando para o carrinho, uma outra campanha de conversão para público frio, uma campanha de conversão ali para público quente. Aí no público quente, no remarketing, eu já traria mais condições de pagamento. A gente precisa, querendo ou não, quando a gente olha no Analytics, existe um caminho de atribuição. Sim. Então, não é eu chegar e emplacar o meu preço lá que aquilo vai fazer uma diferença absurda. O que vai fazer diferença absurda é a pessoa estar com um nível de consciência elevado, pronta para escolher quem ela vai comprar. Acho que isso que vai, de fato, gerar um pico de vendas ali. É você saber trabalhar sua base em um funil assertivo e que vai fazer a diferença ali. Até ia dar outro exemplo aqui, trazendo que muitos clientes acham que o público-alvo deles meu público é esse. Cara, seu público é quem te compra, não é o que você quer. Exato. É quem vai comprar de você. Então eu tive vários clientes que descobriram isso durante promoções. Então a gente pensa assim, vamos diminuir ali o preço, qual que é a sua margem? Minha margem é boa, então vamos dar uma descida no preço, vamos gerar esse pico de vendas, porque talvez quando a gente gera esse pico de vendas ali, a conta fecha para o cliente. Talvez não feche ali um ROAS 3,5 quando a gente está falando de 50 mil reais. Agora, se a gente está falando de 200, de 300, a conta vai fechar, porque o volume faz essa diferença. Sim. Então, tive vários clientes que descobriram que o público dele não era quem eles queriam durante promoções. Porque, por exemplo, numa Black Friday, a gente sabe que no Brasil a Black Friday acaba durando o mês inteiro. E aí a gente descobriu ali que a gente estava precificando errado. Que não era uma questão de promoção, era questão de poder aquisitivo. Se a pessoa, independente de ser Black Friday ou não, ela iria já comprar o seu produto se ela tivesse esse valor. Então, por que não aumentar o seu volume em 300 mil e reprecificar só por conta de uma métrica de vaidade que vai ser, eu quero vender o meu produto a tanto porque eu tenho clientes AB. Cara, Entendi. você não tem clientes AB, você tem quem quer te comprar. Se os AB não estão comprando, é porque você está precificando errado. Se você tem margem para isso, reprecifica e vende em maior volume. Acho que esse é um pensamento. O volume ganha, né? Que nem até o Thiago sempre fala na questão da Meu Capelli. Cara, o maior público dele, comprador, é público CD. Exato. E querendo ou não, claro, varia muito de ticket médio e tudo mais, né? Do ticket do produto. Mas quando você fala em escala de um negócio, olhando na pirâmide da sociedade, aonde está o maior volume de pessoas? Exato. Quem consegue comprar mais, dependendo do preço, é claro, Exato. mas a gente fala de um produto de 150, 200, 300 reais, passa no cartão de crédito um produto de até R$1.000 ali, paga 10 de 100. Exato. E até tratando assim sobre isso, né, falando de ticket médio, nesse ponto que você tocou, acredito que não seja nem o poder de compra, de fato. Acredito que seja mais o sair ganhando com relação a se sentir saindo ganhando em, por exemplo, um upsell, um cross-sell, Sim. trazer algum ponto ali, tipo, nossa, eu ganhei esse cupom aqui e eu ainda comprei uma coisa ali, ou seja, eu tenho 2 produtos pelo valor de um que eu ia comprar. Sim. Ou seja, o cliente sai extremamente satisfeito, a gente aumentou o nosso ticket médio, fez ele experimentar outro produto da marca e ele ainda saiu lá feliz da vida e acabou aumentando o nosso ticket médio nessa venda, né? Acho que é uma estratégia excelente e acho que independente de ser assim público C e D e tal, acho que quanto mais você tem uma oferta irresistível, tendo um produto muito bom, entregando o que promete, tendo um upsell estratégico ali para que você consiga vender mais produtos e fazer com que essa pessoa experimente mais produtos também, juntamente com o valor da aquisição, porque independente dela fazer um upsell ou não, você vai pagar pela aquisição o mesmo valor. Então acaba que você sai ali no lucro, a pessoa sai feliz, você entrega um bom produto e ela com certeza vai comprar de novo. Acho que isso é muito importante e
Tem também ali a parte de escolher os produtos ideais e tal. Fazer um mix estratégico ali, né? Exatamente. Acho que o Thiago tem até uma aula que fala Sim. sobre isso, que eu acho que é muito interessante. Quem tiver oportunidade, assista, porque eu acredito que isso faz todo sentido. Tem muita gente que vende produtos assim, que nem a própria pessoa sabe qual é o sentido daquele produto, o que aquele produto faz, que é tão diferente de todos. E quanto mais você não sabe, não conhece sobre o que seu produto faz, sobre qual é a dor que você sana, mais difícil fica de fazer uma oferta irresistível. Com certeza. E até trazendo um ponto do que você falou, da parte de estrutura de campanha, né? Falou um pouquinho para trás ali. Cara, hoje eu fui fazer uma consultoria, né, do ARV ali com um novo mentorado. Ele é uma agência, ele não, então toda uma estrutura por trás, não sei quantos, mais de 30 colaboradores lá. Eles estão começando a implementar essa prestação de serviço para e-commerce. E aí quando ele abriu a estrutura de campanha lá, eu comecei a mostrar tudo que a mentoria, né, da Jornada Ecom aborda. Ele não tinha uma campanha de adição ao carrinho, não tinha uma campanha de público frio para cupom de primeira compra. A única coisa que ele tinha era seguidores e conversão, uma porrada de conversão. A gente sabe o quanto isso é importante, mas o custo ali às vezes é muito maior do que quando você olha ali para popular o site, lotar o topo e o meio do funil e depois arrebentar no incentivo comercial e até na oferta, né? A oferta realmente trazendo essa transformação, igual a gente está falando, e depois o incentivo comercial como, beleza, vamos fazer a primeira compra? Toma aqui o cupom de 10% para você a sua primeira compra. Olha, eu acho que cada dia é mais difícil você encontrar ali pessoas que tenham essa noção. Acredito que isso não é uma crítica, tá? Isso pode ser... acho que quanto mais você estuda, mais você sabe. Acho que como para gestão de tráfego a gente acaba que não existe uma faculdade, não existe, existem os cursos, existem as mentorias, isso é de grande valia, só que quando você entende o mercado em si, você tem uma visão muito diferente de branding, você entende que não tem como você começar um funil pelo meio. Porque como que você vai trabalhar uma aquisição desse tamanho e depois um meio desse tamanho e depois um final desse tamanho? Não faz sentido. Exato. O funil ele é exatamente assim para que você consiga colocar muita gente no topo e ir afunilando esse processo. Senão você acaba aumentando muito o valor das suas métricas. Eu sei que são métricas secundárias, mas, por exemplo, se você paga ali caro para atingir 1.000 pessoas, você está deixando dinheiro na mesa. Exato. Se você tem um CTR muito baixo, você está deixando dinheiro na mesa. Se você está mandando um conteúdo para uma pessoa que não está preparada para receber esse conteúdo, que não te conhece, que está pouco ligando para aquilo que você está comunicando, cara, não vai adiantar, você está deixando dinheiro na mesa. É só rasgar dinheiro, né? Porque está gastando ali o tempo todo. Você precisa realmente ensinar os seus clientes e trazer isso para níveis de consciência que preparem ela para receber essa oferta, né? Que acaba que o funil inteiro são ofertas de formas diferentes. As pessoas não sabem que elas têm um problema ali, então, né, um problema, uma dor. Até que você mostre que existe uma solução para uma dor que ela não sabia que existia. Então isso é algo que faz com que a gente cada vez mais tenha esse senso de ensinamento para os nossos clientes. E acredito que era isso que também você acabou passando ali para ele, para que ele tenha melhores resultados. Sim. Só mudando esse formato dessas campanhas, Sim. O resultado já vem sendo uma consequência posteriormente. Exatamente. E aí, como criar então uma oferta que aumenta o ticket médio e fideliza os clientes? Como que a gente estrutura uma oferta que leva o cliente para comprar mais e não apenas buscar o preço? Tá muito ligado com tudo que a gente está falando, né? Mas como a gente constrói essa oferta? Cara, primeiro, essa oferta tem que ser real. Não adianta você colocar o preço em 10 vezes e achar que o seu cliente não sabe fazer conta. Tem que ser real, você tem que mostrar, você tem que ser o mais transparente possível ali com ele. Você tem que agregar valor ao seu produto, aquela dor que ele já sente.
ou então até que eles nem sabem que ele sente, para que isso gere esse desejo, essa necessidade de curar essa dor. Acredito que hoje um dos grandes problemas aí acaba sendo do Brasil, assim, acaba sendo a ansiedade, por exemplo, e as marcas que acabam tendo soluções, por exemplo, para esses quesitos, noites mal dormidas e tudo mais, elas acabam trazendo uma dor ali. Isso é um exemplo de vários outros, né? Poderia trazer também o exemplo da Foods, que tem ali um super... Não, a transformação sensacional. Exatamente. Eu mesmo, às vezes eu acordo e falo para minhas esposa, nossa, meu pé tá rachado de novo. Entendeu? Vou pegar aquele cicatrizante lá, porque pelo amor de Deus. Exato, é uma oferta ali, não é nem assim de promoção de fato, Sim. acaba sendo uma oferta irresistível. Sim. Acredito que para você começar a montar isso no seu negócio e começar a procurar ali minuciosamente aquilo que o seu produto resolve, você começa a olhar para dentro e de dentro você vai puxando para fora um leque de possibilidades ali. Aí você pode testar, criar ali uma árvore de criativos para começar a testar as dores em específico. Então, por exemplo, eu posso testar a dor A, B e C em campanhas separadas com 5 criativos ali, 3 criativos em cada campanha para público frio. Vou começar a ver qual delas adere mais, qual delas a gente consegue trazer um retorno maior, um ROAS maior, ou então um volume maior com um ROAS ali que faça sentido, para que você consiga entender ali qual das ofertas que você tem, que no caso são a oferta é como você oferece esse produto, e aí no final você acaba trazendo ali ou um cupom para a primeira compra. Eu não acho que é tão interessante a gente colocar cupons independente assim da compra, porque a gente quer dar um incentivo para a pessoa comprar pela primeira vez, Sim. né? Após isso, se ela vai comprar de novo e tal, independente do cupom, ela vai comprar de novo. Ela só tá esperando o produto dela acabar, ter ali sei lá, se for 3 meses, se for 2 meses, para comprar novamente, porque aquilo lá entregou aquilo que prometeu. Então, acho que o primeiro passo para você ter criar de verdade essa oferta e tal, é ser transparente, né, naquilo que você está comunicando, você sanar essa dor que a pessoa sabe que tem ou não sabe que tem ainda, você fazer testes, né, para você conseguir validar isso que você pensa, porque às vezes a gente pode ter inúmeras dores, mas aquela lá que a gente nem imaginava que poderia ser, que a gente vai conseguir escalar nela, vai ser aquela. Então é teste e erro, teste e erro, teste, acerto, erro o tempo inteiro. E diversificação de criativos. Hoje a gente sabe que quanto mais criativo a gente tem, de diversas formas, maior a nossa chance de acertar em algum e que a gente consiga ali replicar ou então começar a escalar ali em cima desses criativos e por fim a gente trazer uma condição comercial legal ali, seja de cupom, seja de parcelamento, seja algo mais personalizado, seja um cashback, kit, alguma coisa, exatamente, né? Um kit, fazer um cashback, trazer ali alguma condição exclusiva, né, para que ela consiga realizar essa compra ali e se sentir bem comprando aquele produto ali. Show, bom demais. Então, uma pergunta aqui agora, a última pergunta para fazer para você. Como usar a urgência e escassez de forma estratégica e não apenas uma tática forçada? Primeiro a gente tem que entender ali o que o nosso cliente ele valoriza, né? Tem cliente ali que valoriza o preço, a facilidade, né? O status, a segurança. Então a gente sabendo o que o nosso cliente valoriza, fica mais fácil da gente trazer essa escassez ali para nossa oferta irresistível no caso, né? Por exemplo, a gente trazer ali uma sensação de escassez como últimos dias, trazer ali válido enquanto durarem os estoques, uma comunicação um pouco mais de uma escassez de verdade, né? A gente buscar... Colocar um limite ali de tempo para ela entender que
aquele é o momento de comprar. Caso Exato. contrário, eu vou perder essa oportunidade única. Exatamente. E isso acontece, por mais que a gente saiba que muitas vezes não é o último dia, então que pode durar, os últimos dias podem durar 15 dias ali. Isso fica na cabeça da pessoa ali, pode gerar picos de venda durante a veiculação. Lógico que a gente não consegue utilizar essa comunicação por muito tempo, porque senão acaba Sim. soando um pouco falso, né? Sim. E a ideia é a gente Aí ser já era. transparente com esses clientes, para que eles sintam que eles vão sair ganhando de fato e tal. Mas ele tem que sentir que ele está perdendo uma vantagem que ele não tem normalmente. Isso eu acho que é até legal a gente trabalhar com um público quente também, por exemplo, porque às vezes a pessoa tá ali, o produto dela tá quase acabando e ela sabe o valor original do seu produto, Sim. então aquilo ali vai gerar uma escassez para ela, vai falar, nossa, o meu já tá acabando, vou comprar agora, que para mês que vem eu já não vou precisar comprar, vai que volta ali o preço original. Então acho que isso é bem relevante para gerar escassez. E realmente ter ali, às vezes, um brinde, trazer alguma coisa que faça com que esse cliente saia ganhando ali de alguma forma. Ou pelo menos passe essa sensação para ele. Que eu acho que é o mais importante, é a sensação de sair ganhando no final das Exato, contas, né? exatamente. Eu acho que quando a gente traz ali um ponto e que o cliente se sente feliz ganhando com aquilo ali, você pode ter certeza que ele vai sair dali feliz, ele vai sair dali falando de você para pelo menos umas 5 pessoas, que ele vai te indicar quando você tem um bom produto e que ele já experimentou, então que você tem um bom produto com provas sociais, que você tem ali dores resolvidas já de outras pessoas, você pode ter certeza que isso vai ser disseminado ali com bem positivo, você vai ter pessoas que vão ser promotoras da sua marca. Poxa, sensacional, hein? Agora, uma dica para quem está assistindo aí até o final, queria que você desse pra gente. No caso, é uma dica prática de como criar uma oferta irresistível. Olha, acho que entra bastante no ponto que eu trouxe ali sobre essa valorização do cliente, né? Acaba sendo um quebra-cabeça da sua própria marca. Então a gente tem ali o produto principal, o bônus, né? O upsell, o cross-sell, pensar como se fosse uma escada ali essa oferta, certo? Aí a gente utiliza provas sociais, a gente utiliza pessoas que já tiveram essa dor sanada ali, a gente utiliza os gatilhos de escassez, né? E depois o call to action aí para que a gente consiga fazer com que essa pessoa realize a compra ali. E claro, entender sua audiência é primordial, né? Você ter ali uma base, não adianta você entrar no mercado já querendo ofertar, ou trazer ali uma oferta de preço e tudo mais. Você tem que saber que começa testando, acertando e errando. Você tem que subir uma escada ali da sua oferta irresistível, porque quando ela chega em um momento em que você valida essa oferta, aí você já passa para o próximo passo, que seria validar esses criativos dessas ofertas irresistíveis, né? Com níveis de consciência, Legal. Um funil bem estruturado. Feito isso, aquilo ali já está rodando, você pensa na sua página de produto, a sua análise CRO, como que você está ofertando isso para o seu cliente. Até conversando com o Thiago ali, ele falou, cara, eu fiquei 15 dias sem olhar para o gerenciador ali da Mush, só olhando para a página de produto, para site e tudo mais. Isso é verdade, o tráfego ele não faz milagre, ele não vai trazer um hackzinho ali que vai fazer mudar a sua vida, virar o seu jogo. Isso são uma junção de pequenas estratégias que vão fazer com que você tenha previsibilidade no seu negócio. E, por fim, você tem esse call to action, que seria ali um incentivo para uma aquisição, gerar escassez, trazer alguns call to actions que façam sentido para a dor ali específica e que seu produto faça sentido para essa audiência, né?
Foi sensacional, tenho certeza que quem está assistindo aqui até o final vai saber criar uma oferta irresistível. Até deu um spoiler ali de alguma estrutura de campanha que dá para usar aí no seu negócio, tá? Tainá, muito obrigado pela Obrigada companhia, eu. pelo conteúdo, foi sensacional. Obrigado por estar junto com a gente também no Grupo Velo, você faz total diferença. E vamos para cima. E para você que está assistindo aí até o final, ó, deixa aqui seu comentário, o que você achou, se isso vai fazer diferença para o seu negócio. Deixa um like, compartilha aí com a família, com os amigos, com o colaborador de sua empresa, que isso pode mudar o jogo para ele também. Beleza? Um abraço, até mais.